Corrupção é o feito ato de corromper alguém ou algo com finalidade de obter vantagens em relação aos outros por meios considerados ilegais ou ilícitos. Para que se configure a corrupção são precisos no mínimo dois atores, o corruptor e o corrompido, além do sujeito conivente e o sujeito irresponsável em alguns casos. Corruptor, aquele que propõe uma ação ilegal para benefício próprio de amigos ou familiares, sabendo que está a infringir a lei. O corrompido, aquele que aceita a execução de ação ilegal em troca de dinheiro, presentes ou de serviços que lhe beneficiem. Este indivíduo também sabe que está a infringir a lei. O irresponsável é alguém que normalmente está subordinado ao corrompido ou corruptor e executa ações ilegais por ordens dos seus superiores, sem ao menos saber que esses atos são ilegais. O sujeito irresponsável age mais por amizade do que por profissionalismo. Mas de todos os atores, o que mais importância dou é mesmo ao conivente. É aquele que sabe do ato de corrupção, mas não faz nada para evitá-lo, favorecendo o corruptor e o corrompido, sem ganhar nada em troca. A corruptibilidade é a natureza das coisas. Eu já herdei isto assim e é muito provável que vá deixar isto para os meus bisnetos, como está. Depois, os corruptos, sabemos praticamente quem são, mas não deixamos de ser uns camelos que até não gostamos que estes subornados vivam nos nossos desertos. Depois temos de falar também dos corruptores. Da minha perspectiva são os leões, são os reis. Sim, são tratados como reis nesta sociedade que nem é medieval, que é uma selva. É uma selva. Depois gostava-vos de falar também de um outros seres que são os correspondentes. Sim, porque há sempre aqui uns seres que correspondem a tudo isto. São coniventes, têm conhecimento, são cobardes, não falam, têm medo, enfim. São os bocós e, na minha perspectiva, também têm responsabilidade no cartório. Bem, qual é o resultado de tudo isto? É fácil. É a ginástica que a grande maioria faz para viver no dia-a-dia, para criar os filhos, para ter alguma segurança, para ter futuro. Esse é o resultado de meia dúzia de barrigas gordas que se alimentam e que andam por aqui. Gostava de deixar uma palavra de futuro, não me é fácil, mas talvez criar uma website só com esta temática e que os robôs possam nos fazer o favor de criar 17 soluções para acabar com esta saga de uma vez por todas e para que possamos, em gerações vidouras, como é óbvio, limpar este país que merece melhor, de alto a baixo. E há também que verificar que são justamente os países com maiores níveis de corrupção que têm maiores dificuldades nas suas contas públicas. Isto não acontece, obviamente, por acaso. Fico incrédulo como é que é possível haver tanta capelinha, tantos interesses dentro de estruturas e que efetivamente não ponham, como há pouco disse, acima de todos esses interesses de grupos e de grupinhos, e estou a falar de estruturas nacionais importantes, os interesses do país. No rescaldo das eleições do Brasil, em que a corrupção foi o tema central das mesmas, pareceu-nos importante dedicarmos algum tempo a refletirmos sobre este fenómeno. A corrupção existe desde que existe o homem e nunca acabará, pois há sempre quem esteja disposto a corromper para ter uma qualquer vantagem e quem esteja disposto a ser corrompido em troca de algum favor ou favores que podem ou não ser pecuniários. Em Portugal, a cunha, que não é mais que uma pequena forma de corrupção, sempre esteve presente na nossa maneira de ser nacional, na nossa idiosincrasia. Pedir um favor a alguém bem posicionado na vida, para com esse favor se ficar em vantagem em relação ao outro ou a outros, é algo visto como normal e aceitável. A grande corrupção, no entanto, é que realmente me preocupa, nomeadamente a relativa à promiscuidade entre os detentores de cargos políticos, a nível nacional ou local, e as empresas públicas e ou privadas, em que o poder político, não raras vezes, felizmente,
serve de porta giratória para o enriquecimento ilícito dos seus agentes, durante ou depois do exercício desses cargos. Corrupção essa que mina e destrói os sistemas democráticos, pois, ao contrário dos regimes autocráticos, só nestes regimes existe liberdade de imprensa e de acesso à internet para os denunciados. Este tipo de corrupção só consegue ser sancionado nas urnas, o que é também uma grande mentira, porque a maioria destes processos nós só saberemos o desfecho deles nos próximos 15 anos, 15, 20 anos. E o cidadão tem a percepção de que se o Estado for corrupto, não funcionará bem, as instituições não funcionam bem, a economia não funciona bem e que isso se reflete no prejuízo geral, no bem-estar geral da sociedade. Então agora os ministros distribuem os cadernos de encargos por antecedência aos amigos. Então e os outros? São os parvos, são os bobos da corte que andam aqui. Muito bem, corrupção, novamente um tema extremamente difícil, acarreta em si uma conotação muito negativa a nível social, porque é um ato de favorecimento, de enriquecimento, de benefício para as partes interessadas, corruptor e corrompido, naturalmente. Por sendo o ato ilícito, decorre naturalmente de qualquer sociedade, em qualquer setor de atividade humana. E não obstante corrupção ser esse crime, os crimes desta natureza ficam demasiadas vezes livres de sanção, a mofar em qualquer arquivo de justiça. E, sobretudo, quando soam nomes semelhantes, ficam ainda mais a mofar nesses recônditos processos de crime. A corrupção sempre existiu e sempre vai existir, naturalmente. E não nos devemos resignar. Temos, de facto, o dever de denunciar. Mas há tantos casos graves na nossa sociedade e porquê é que nos devemos, então, amofinar com bilhetes para o futebol? No Tribunal Criminal de Munique é lida a sentença contra a Ferrostal, a empresa que organizou a venda dos submarinos à Grécia e a Portugal. O Tribunal chega à conclusão que em ambos os casos houve corrupção. Não posso aceitar que, tendo dedicado a minha vida ao banco e exclusivamente ao banco, de ser responsável por tudo aquilo que se passou fora da área financeira. No dia 23 de setembro de 2005 é assinado um acordo com o mesmo teor, o denominado Offset Compensation Agreement. Assunto da ordem do dia em todos os pesquins e comunicação social deste país e não só. Reflexos de uma evolução social desumanizada e sem princípios que permite a alguns usufruir indevida e fraudulentamente dos capitais públicos que são de todos. Genericamente, fala-se em corrupção quando uma pessoa que ocupa uma posição dominante aceita receber uma vantagem indevida em troca de uma prestação de serviço. O Código Penal português prevê crime de corrupção no quadro de exercício de funções públicas. Artigo 372 e 74-A. Embora a corrupção possa existir nos mais diversos setores de atividade. Corrupção implica uma ação ou omissão, a prática de um ato ilícito ou lícito, a contrapartida de uma vantagem indevida para o próprio ou terceiro. O Índice de Transparência Municipal, ITM, é um indicador disponível desde 2013 que permite avaliar o grau de transparência de um município através da análise de informação posta à disposição dos seus municípios, na página de internet desses mesmos municípios. Os dados constantes do ITM são apresentados pela Associação Cívica de Transparência e Integridade. Baseiam-se num leque de parâmetros vasto, entre os quais destaco a publicação da Declaração Patrimonial dos membros do Executivo Camarário, a publicação do Código de Ética ou Conduta do município, a publicação do Plano Anual de Obras Públicas, a publicação das peças concursais, anúncio de abertura de concurso, programa de concurso e caderno de encargos, publicação dos adjudicatários das entidades concorrentes ou consultadas para cada concurso, publicação das propostas adjudicadas, a publicação dos pareceres vistos e relatórios de auditoria das entidades de fiscalização, a lista das desafetações do património do domínio público municipal, o valor patrimonial e proprietário adquirente. Entre estes, um leque maior de número de itens são utilizados no estudo ou trabalho efetuado para os resultados do Índice de Transparência Municipal. No caso do município de Mafra, a classificação deste índice coloca-nos em 2015 em 183 no universo de 308 municípios e em 2017 em 163 no mesmo universo de concelhos, uma melhoria de 20 posições, o que representa o melhor trabalho do município nesta matéria.
Recentemente, em outubro de 2018, a Procuradoria-Geral da República solicita à Polícia Judiciária intervenção na investigação de indícios de corrupção na empresa municipal de Mafra, Geatul. Esta investigação na suspeita de eventual insolvência dolosa de uma empresa que tinha prestado serviço à extinta Pavi Mafra, ou Geatul, entre 2009 e 2012. Neste contexto, e contrariamente ao muito falatório que ocorreu sobre o tema, o atual Executivo Municipal e a atual administração da Geatul estão para já fora das investigações e suspeitas. Resumindo, de todas as conversas de bastidores sobre corrupção ativa ou passiva dos últimos 20 anos de executivos municipais em Mafra, somos tentados a dizer: corrupção em Mafra, no domínio da atividade do Executivo Municipal, não passa de conversa de café. Como se diz, na gíria popular, quem cala consente. Uma mão lava a outra e as duas lavam a face, já que em terra de cego, quem tem olho é rei. É assim que se explica que a ocasião faz o ladrão. Depois do 25 de Abril, e até já podíamos encontrar fenómenos semelhantes no século XIX, é, de facto, não haver uma gestão dos riscos de corrupção a respeito da gestão dos dinheiros públicos e de todas aquelas más práticas que conduzem a um plano inclinado que nos leva à corrupção. Adquirimos o terreno, que media 2 metros por 3, por 600 milhões de euros. A autarquia deu 600 milhões de euros pelo terreno. E vamos edificar no terreno a maior e melhor, mais complexa cabine telefónica deste país, para as pessoas verem que em Vila Nova de Rabona também há coisas de tecnologia que são boas e além disso são boas. Por exemplo, o crime de tráfico de influência entrou no nosso ordenamento jurídico em 1995. Em termos de produção de prova, praticamente impossível. Não há praticamente nenhuma pessoa, há pouquíssimas pessoas, se há, não tenho sequer presente, mas durante anos não houve, pessoas condenadas pelo crime de tráfico de influência. Vamos então falar sobre corrupção. De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção, elaborado anualmente pela Transparency International e que avalia a percepção que as pessoas têm sobre a corrupção nas entidades públicas dos seus países, em 2017 o Reino Unido ficou colocado na 8ª posição numa lista de 180 países. Com 82 pontos, o Reino Unido está assim no top 10 dos países onde a percepção da corrupção é menor. Uma lista que é liderada pela Nova Zelândia, seguida da Dinamarca e da Finlândia, e onde Portugal aparece no 29º lugar, com apenas 63 pontos, menos 3 do que a média da Europa Ocidental. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de acordo com o Eurobarómetro Especial sobre a Corrupção, realizado em Portugal, 92% dos portugueses acreditam que a corrupção é um problema comum no país, enquanto 54% diz que aumentou e 42% diz que afeta a sua vida diária. Este é um dos motivos que levou muitos portugueses a saírem de Portugal, as dificuldades que enfrentam quando tentam lidar com as instituições públicas, aos mais variados níveis, mas levanta-nos a questão: se nos queixamos todos de que as coisas estão mal, porque é que não fazemos nada para mudar? Cabe a nós, portugueses em Portugal e portugueses no estrangeiro, lutar, participar em movimentos cívicos e contribuir para a mudança deste paradigma da corrupção em Portugal. Como? Unindo forças e indo à luta, voltando para Portugal, fazendo o nosso melhor para que Portugal seja o paraíso à beira-mar plantado, não apenas para as férias, mas também para quem vive. Eu tenho chamado para prestar declarações para dizerem, efetivamente, onde é que estão os núcleos de corrupção, porque nós queremos combatê-la. E a resposta é sempre não sei, é o que se diz, é o que se ouve. Mas é possível manipular a este ponto sem que as pessoas se interroguem? A corrupção envolvendo empresários e políticos não é preocupante só no Brasil. Segundo 70% dos empresários portugueses, só quem tem ligações políticas consegue ter sucesso nos negócios aqui em Portugal. Esta médica, que trabalhou 8 meses em Cristelo, denunciou ao Ministro da Saúde que as madrugadas são de propósito. Visam desviar os doentes para consultórios privados. É difícil saber que se fez aquilo que estava correto, tudo aquilo como jornalista que fiz, nada foi contestado. Os factos, inclusivamente, têm provado que tudo estava certo. O sentimento de injustiça é difícil de ultrapassar. Foi chamado, teve durante 5 horas a ser ouvido e disse que não sabia, que era o que ouvia, era o que os outros diziam,
e por aí fora. Um negócio de milhões que passa por contratos milionários com empresas privadas e a conivência do próprio Estado. Jorge Andrade foi inclusivamente acusado pelo Tribunal de Contas de não ter acautelado o interesse do Estado. Está bem, mas o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Segundo os empresários, a contratação pública também prejudica os negócios. 74% acreditam que os concursos beneficiam determinadas empresas. Obviamente, eu também não me vão pôr a mim a apagar fogos, espero, porque eu não percebo nada disso. E, portanto, eles fizeram imensas asneiras, percebe? Portanto, como eu já disse uma vez e volto a referir, ou são corruptos ou são incompetentes. São demasiados casos, são demasiadas coisas, são demasiadas aldrabices ou indícios de aldrabices para que alguém não se interrogue. Não haverá aqui qualquer coisa? Qualquer estratégia de redução da corrupção, independentemente do país em questão, do município, deverá contemplar as seguintes medidas. Elaboração de acordos e convenções internacionais contra a corrupção. Alterações legislativas que possam, de uma forma preventiva, reduzir os riscos de corrupção. Elaboração de planos de prevenção da corrupção capazes de identificar e minimizar os riscos dessa própria corrupção. A redução da burocracia, porque a existência de dificuldades provocadas pela máquina burocrática favorece, naturalmente, o crime, especialmente a troca de favores, as tão chamadas cunhas. Promoção de uma cultura de legalidade, integridade e ética. Todas as entidades públicas e privadas devem ou deveriam promover uma cultura organizacional que evite a corrupção, devendo, para o efeito, elaborar códigos de conduta que permitam aos colaboradores conhecer os seus deveres éticos e deontológicos, de modo a fomentar a sua responsabilização. Melhoria dos sistemas informatizados. As entidades públicas devem implementar sistemas informáticos seguros que permitam dar informações atualizadas sobre a gestão dos recursos públicos de forma a prover mecanismos de controle diário de execução orçamental, financeira e patrimonial aos órgãos da administração pública. Melhoria dos sistemas de controle internos ajustados às necessidades das entidades públicas e permanentemente monitorizadas e atualizados. Dinamização de entidades inspetoras. É premente agilizar e dinamizar as entidades com competência inspectiva na administração pública. Melhoria da articulação entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Em Portugal, a falta de articulação entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária leva muitas vezes a contradições entre os fatos apurados pela Polícia e a investigação, nos caminhos que o Ministério Público pretende seguir. Melhoria do tratamento das denúncias anónimas. Urge, naturalmente, definir regras claras para o tratamento destas denúncias anónimas de corrupção. E depois a criação de uma unidade independente contra a corrupção que coordene as ações de prevenção da corrupção em todas as entidades públicas. E deixo para o fim aquela que, a meu ver, deveria ser a primeira a ser implementada. Promoção da transparência pública. O que é isto? É promover naturalmente a transparência, permitindo o acesso por parte dos cidadãos a todas as informações sobre a gestão pública, desde que estas não sejam consideradas, nos termos legais, como sigilosas. Com tanta tecnologia, por que não fazer com que a população tenha acesso, vejam bem, à gestão dos dinheiros que, afinal de contas, é de todos nós, a qualquer hora e a qualquer momento, por via de um acesso de visualização ao software que faz a gestão dos dinheiros públicos. Não era para mexer, era para visualizar. Se estas regras universais anticorrupção são conhecidas, porque há tanta dificuldade em promovê-las? Estou certo de que nada haverá a esconder.